Boa tarde, pessoal. Demoramos, mas chegamos, estamos aqui. Fazer ao vivo, sinal de internet, correria, tudo isso que tem aqui nos bastidores. Mesmo assim, não deixamos de estar aqui com vocês, transmitindo a nossa live de hoje. Mudamos o horário. Esse mês, por enquanto, ou talvez fevereiro e março, a gente continue com o horário a partir das 14h30, né? Para que a gente possa trazer sempre uma live diferente, com conteúdo bacana para você que está aqui junto com a gente, sempre nos prestigiando e assistindo aqui. Hoje, infelizmente, não temos aqui a abertura do pessoal da Desampa, vou fazer a vez aqui, porque também é isso, né? Vários desdobramentos, várias correrias, coisas para se fazer. Então, a gente vem aqui dar boa tarde para vocês, informando que a Desampa, ela tem vários tipos de trabalho, dentre eles o atendimento para você, que é o MEI. Então, aquele canal de atendimento que você está acostumado online, seja por telefone ou WhatsApp, ou seja, pelo e-mail, ele continua atendendo você. Então, se você quer ser MEI, quer se tornar MEI, ou qual a dúvida que você tem no pagamento da sua DAS, ou qualquer dúvida que você tenha, logo mais eu vou compartilhar aqui para você esses canais, que seja pelo WhatsApp ou por e-mail, uma atendente da Desampa vai conversar com você, esclarecer todos os seus pontos de dúvidas. Hoje, a Desampa também trabalha com os TEIAs. Antes era tão fácil falar os TEIAs porque era só 5, mas agora a família está crescendo e tem hora que a gente se perde. Que bom! A gente tem aqui vários TEIAs agora e cada vez mais chegando nos bairros, atendendo você, microempreendedor, empreendedor individual, você que é autônomo, você que é nanoempreendedor, ou seja, antes você tinha o TEIA, que ficava em Santo Amaro, Parelheiros, aqui em Cidade Tiradentes, né? Agora não mais. Então, daqui a pouco eu vou passar para vocês todas as listas. Eu, como vocês sabem, sou Ana Paula, gerente do TEIA Cidade Tiradentes, moro e resido aqui e faço parte da equipe do Empreende Aí, que é uma escola de negócios na periferia para a periferia. O Empreende Aí, ele gesta e opera os TEIAs Cidade Tiradentes, Santo Amaro, Heliópolis e Butantã. Então, esses 4 TEIAs são gestados e operacionados pelo pessoal do Empreende Aí. Ah, mas Ana, só tem esses TEIAs? Não, não tem só esses TEIAs. Tá aí com papel e caneta para anotar? Então, fora esses, nós temos na Zona Sul o TEIA de Parelheiros, que é gestado e operacionado pelo pessoal da 9TC, que inclusive operaciona e gesta também o TEIA de Jaçanã e o TEIA do Jardim Edite. Tem o TEIA no centro, que é gestado e operacionado pelo pessoal do CIEDES. Tem o TEIA de Taipas, e o TEIA de Taipas, Vila Nova Cachoeirinha, e se eu não me engano, tem mais um agora, daqui a pouco eu vou buscar, porque é muito, gente, que é gestado e operacionado pelo pessoal da Ecocultural. E agora você tem o TEIA também de Itaquera e o TEIA do Vila Curuçá, que vão ser que são gestados e operacionados pelo pessoal do Empreende Aí, né? E todos esses TEIAs, tirando acho que o do centro, já estão em funcionamento. Claro que com restrição, você tem que fazer o agendamento, entrar no link, falar qual horário que você vai usar, mas você pode usar parte da infraestrutura que esses TEIAs já estão atendendo. Para você tocar o seu negócio, para você não deixar de falar com seus clientes ou falar com os seus fornecedores. Então, entre em contato com a gente, tá bom? A Tati, essa lindona que está aqui conosco hoje, nossa super convidada, falando um pouco dessa mulher negra empreendedora e quanto que ela impacta e movimenta não só o entorno, mas também toda uma sociedade. Mas daqui a pouco eu já falo com ela também. O que eu vou pedir para a Tati dar um pitaco aqui é as medidas protetivas, gente. A vacina chegou? Chegou. Chegou para todo mundo? Não chegou para todo mundo. Vai ter para todo mundo? Por enquanto não vai ter para todo mundo. Covid continua aí? Não só continua, como ele está tendo desdobramentos, né? Houve uma nova cepa na África do Sul, aqui no Brasil, em Manaus, e também na Inglaterra, se eu não estiver enganado. Ou seja, uma variante do vírus, aonde ele pode ter um poder de contaminação muito maior. Então, medidas protetivas têm que continuar. Máscara, 1,5 m de distância, lavar as mãos, usar álcool em gel. Até chegar para a grande população a vacinação, no meu caso, já estou contando que é só para o final do ano. Como assim, Ana? Sim, só para o final do ano. Por mais que eles corram, ainda não é para todo mundo. Então, a medida protetiva é para todo mundo. Se vocês começarem a olhar para o lado, vocês estão sabendo de alguém que ou está internado, ou que faleceu,
ou que teve a Covid. Então, você descobrir que tem a Covid é muito complicado, porque você pode descobrir outras doenças pré-existentes que pode agravar o seu quadro. Então, mantenha, por gentileza, as medidas protetivas, ok? Tati, como é que tá por aí onde você mora? O pessoal tá respeitando ou continuamos com aquele comportamento que as pessoas não estão muito ligando para isso? Então, estão ligando muito não. Então, e mas infelizmente, o que eu percebo é que as pessoas um pouco mais velhas, as pessoas um pouco mais idosas, elas tomam mais cuidado. Mas os jovens, não, não mesmo. Infelizmente, aqui na Brasilândia tá assim. Já teve até um festão, um proibidão. Mas o que, que a gente tenta fazer, né? Dia primeiro, lá no grupo do Empodera, nós vamos falar sobre a vacina, nós vamos falar sobre as medidas protetivas também, com uma bióloga doutorada da USP, a Fabi. E ela vai explicar também, e a gente vai passar isso, vai tentar passar isso para toda a comunidade, e conversando, porque é uma questão de educação, de prioridades. E é muito complicado você falar de educação de prioridades em um lugar que falta tudo. É complicado. Eu entendo parte porque a gente mora na periferia, então a gente sabe que é complicado. Às vezes uma casa de 2, 3 cômodos é um monte de gente que mora ali e já são mais de 10 meses, está todo mundo saturado em ficar dentro de casa direto e ficar usando máscara. Eu super entendo isso, mas entre ficar saturada e ficar internada, eu prefiro ficar Morrer, saturada. Né? Eu ver já tenho alguém que assim, você ama morrendo. não, e assim, você já está com 50 e de repente, quando você vai para lá, você tem um problema disso, você tem um problema daquilo outro, e a Covid agrava, e nisso você pode parar numa UTI, e aí você não sabe o que pode acontecer. Então, eu acho que tem essas coisas de se Concordo. pensar. A gente está deixando de ter um ato cidadão, né? Sim, sim, é importante. Tudo que nós estamos conversando aqui, eu vou colocar também lá no grupo e eu vou respaldar, porque realmente é prioridade. Porque dentro das comunidades eu sei que funciona o seguinte, por exemplo, eu tenho uma criança que a mãe fala assim, olha, é um cômodo aqui em casa e o banheiro. Mora eu e mais 3 filhos. E todos nós dormimos na mesma cama, porque não tem espaço. E aí essa criança também tem alguns transtornos. Ela não aguenta ficar lá em casa, professora. Às vezes eu preciso levar ela lá fora. Então vai lá fora, põe a máscara, chega, lava a mão, toma banho, passa álcool gel, sabão. É o mínimo que a gente precisa fazer. Né? Mas é um passo por vez. Eu acho que o poder público precisa estar mais próximo dessas pessoas, com essa intenção de reeducação. E eu acho que dá para fazer um trabalho tão legal do poder público com os agentes públicos de cada território, né? Porque o que você mais tem são lideranças no território. Se fizer essa fusão, você consegue chegar nas capilaridades e atender melhor a todo mundo. E é isso, quanto mais tempo nós não tomarmos medidas, mais tempo persiste o vírus, e mais gente se interna e mais gente morre. Porque quanto maior o número de internações, mais acomete as pessoas morrerem. E aquelas que, inclusive, podem até morrer por falta de atendimento, porque está tudo lotado. Então, também pensar, tem que pensar em tudo isso. O que aconteceu com Manaus? Foi mais ou menos isso, né? Falta de planejamento e também a falta de repente, as pessoas se contaminarem, porque vamos sair todo mundo sem máscara, você acaba tendo um prejuízo de espaço para poder atender todo mundo. Mas é isso. Muito obrigada aqui também por trazer um pouco dessa ideia. Pessoal, quem está aí vai dando boa tarde, convido o pessoal aqui, que agora eu vou fazer a menção do que é a nossa live hoje. A nossa live é Mulher Negra, Empreendedora, Impacto e Movimento na Sociedade. Como que essa mulher, ela se movimenta? E aí a gente está falando da mulher negra porque dados do Sebrae traz que o maior número de empreendedoras do nosso país, não é de São Paulo, não é do país, são as mulheres negras. Então, vamos entender como é que é, o que é empreendedorismo de impacto social, o que é trabalho em rede, o que é, de repente, força-tarefa, o que são ações no território. Geralmente, essa mulher negra, ela vai muito, muito além do só empreender. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre isso. E quem está aqui, vem com a gente, coloca aqui um boa tarde, como a De Sampa colocou, boa tarde, boa tarde. A Aida, desculpa, Aida,
Aida Azevedo também nos deu boa tarde aqui, e outros mais que estão aí, dão boa tarde aqui para a gente, coloca as suas perguntas, os seus questionamentos, os seus posicionamentos. E para a gente já começar de maneira bacana aqui, legal, deixa eu apresentar essa lindona que está aqui com a gente, para vocês entenderem quem é que está aqui com a gente agora nesse momento e trocar essa ideia aqui, que acho que é bacana vocês saberem. Já queria também avisar para vocês que nós atrasamos, que era para começar às 14h30, então eu peço desculpas ao público que sempre está aqui acostumado, mas como sempre, problemas na internet, acabamos atrasando aqui um pouco, né? Porque a gente faz as nossas lives através do mecanismo da internet. Então, infelizmente, às vezes a gente tem esse probleminha. Então, vamos lá. A Tatiane Almeida Carvalho é pedagoga, professora de educação infantil e ensino fundamental, pós-graduada em arte e terapia, especializada em neuropsicologia da arte, pós-graduanda em saúde mental, CEO, ou seja, ela criou a Índigo, Centro de Apoio Terapêutico e Formação para os Profissionais da Educação, e ainda é idealizadora do projeto social Índigo Voluntário e o Empodera Favela. Ou seja, essa pessoa sempre está engajada em algo e nunca para. Então, eu queria que você fizesse, por gentileza, Tati, complementasse essa humilde e singela apresentação. Há quanto tempo você, por que você se tornou empreendedora e há quanto tempo você empreende, só para a gente entender um pouco sobre você. E aí a gente vai trocando aqui. Quem está assistindo a gente, coloca aqui os comentários, coloca as suas perguntas, que a gente já vai começar o nosso papo. Por gentileza. Tá. Eu falo que somos tantas em uma só, né? Mas é importante dizer que eu sou a filha da dona Carmen, a dona Maria, Maria do Carmo. É muito importante dizer isso. É muito importante dizer que eu sou a mãe da Vitória Helena. E é bom dizer que eu sou a esposa do Luciano, porque é isso que me dá forças todos os dias. Honrar minha ancestralidade, ter gratidão pela minha ancestralidade, ter o apoio do meu marido e honrar a minha descendência com a minha filha através dos meus exemplos. É isso. Pode me chamar de Tati, eu prefiro, eu gosto. E é isso aí. Não tem muito o que falar de mim, não. É só isso aí. Como não, Tati? Como não falar? Fala um pouco do seu trabalho, como que você começou a empreender, né? Então, então, por exemplo, você se formou e por que você foi buscar essas formações? Por que você foi empreender com a Índigo, né? Tenta um pouco mais sobre isso. Eu já fico um pouco nervosa. Chega na hora e falo, não, vamos lá. Faz parte, faz parte. Eu sempre morei na Brasilândia, exatamente no Jardim Princesa. E é um bairro muito pobre, é um bairro periférico, muito pobre, na região da Brasilândia, que é a quarta maior comunidade da cidade de São Paulo. Então, ela é muito grande. E morando lá, minha mãe sempre teve um costume que hoje eu entendo melhor, hoje eu agradeço, né? Ela falava assim: olha, você vai pegar o dinheiro da condução, a mãe vai te dar esse dinheiro, e você vai pegar o ônibus e você vai estudar em outra escola. Você não vai estudar na escola daqui, porque a escola daqui não tem alguns problemas, você não vai conseguir ter a educação que você precisa. A mãe não tem dinheiro para fazer outras coisas, mas a mãe tem o dinheiro para você pagar a condução. Aí, quando eu chegava lá perto do ponto do ônibus, era sempre o mesmo motorista, né? Que dava carona, que levava a gente. E aí ele abria a porta dos fundos para as meninas do magistério, né? Que eu fazia magistério na época, para entrar e para a gente conseguir pegar esse dinheiro e se alimentar, porque eu ficava o dia inteiro na rua. Porque quando você estuda, magistério, você faz de manhã você tem aula, à tarde você tem estágio e à noite eu trabalhava. Eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais, num restaurante. Então, eu ficava o dia inteiro só com o dinheiro da condução.
E eu sempre falei, puxa, se eu estudasse perto de casa, ia ser tão bom, não ia ter que acordar 5 horas para poder chegar às 7 na escola. E nunca entendi muito bem todo esse processo, porque a minha mãe sempre fez de tudo para que eu tivesse a melhor educação, minha mãe e meu pai. Por fim, a trancos e barrancos, consegui estudar, fiz a faculdade, fiz pós-graduação, estou iniciando a minha segunda pós-graduação, tenho alguns cursos de especialização, passei no concurso da prefeitura. Aí teve uma época que teve concurso para tudo. Eu falei, quer saber? Vou prestar tudo. Prestei tudo, passei em tudo. Aí eu consegui escolher onde eu ia trabalhar. E eu resolvi trabalhar perto da onde a minha mãe mora. Porque eu me casei, fui morar no bairro vizinho da minha mãe. E aí eu fui estudar, trabalhar no bairro vizinho da minha mãe. E eu comecei a entender um pouco melhor as necessidades das pessoas que estavam ali. Por quê? Porque apesar de eu morar na comunidade, a minha vida era estruturada. Eu tinha um pai, eu tinha uma mãe. Os dois, a minha mãe era costureira, era uma mulher muito simples, meu pai era um homem muito simples, ele era gráfico, mas eles ganhavam um dinheirinho e apostaram na educação dos filhos. Eles puderam fazer isso. Eles tiveram uma vantagem social em algum momento, eles conseguiram se organizar para isso. E aí eu entrando na comunidade, com esse outro olhar de professora, de terapeuta, eu comecei a entender melhor a necessidade de cada família. E o quanto essa falta de acesso desorganiza a vida das pessoas. Então, quando você vai entrando na comunidade, você vai percebendo que vai faltando algumas coisas. E vai faltando, e vai faltando, e vai faltando. E aí, quando você percebe, você não tem acesso a um transporte público de qualidade. Quando você percebe, você está longe de um hospital. Quando você percebe, só tem um posto de saúde para atender 4, 5 bairros. Você não tem saneamento básico. Você não tem uma quadra de esporte legal que dê para todo mundo, né, para as crianças usarem. As casas são feitas de uma forma construídas de uma forma muito informal. E isso desestrutura as pessoas. Né? E as escolas também não têm toda a estrutura que ela precisa, que ela merece ali dentro da comunidade. Né? Eu digo que educação e saúde dentro da comunidade devia ser prioridade. Devia ser prioridade. E aí eu comecei a trabalhar nas escolas e eu tive um problema muito sério com um aluno. Eu escolhi ser professora de educação infantil. Eu escolhi. Porque eu acredito na infância, eu acredito no poder da infância, sabe? E aí teve um dia, um aluno meu faz assim, por favor, se meu pai vir me buscar, não deixa ele ir comigo, não deixa eu ir com ele. E o menino começou a chorar, me contou as situações abusivas que ele passava dentro da casa dele. E aí, com que provas e como resolver esse assunto, né? Então, até conseguir resolver todo esse assunto, foi muito complicado para mim, foi muito complicado para a escola, foi muito complicado para essa criança. E aí eu comecei a sentir uma angústia muito grande, uma sensação de impotência muito grande, sabe? E aí eu comecei, quando eu ia trabalhar, eu ia chorando. Aí eu secava assim os olhos e tomava uma água para ir trabalhar, dar aula e voltava para casa chorando, porque eu via coisas que estavam além do que eu poderia fazer. Então, um dia meu marido falou assim, Tati, você quer muito ajudar essas crianças, você quer muito ajudar essas famílias, mas quem te ajuda? Quem te ajuda? E aí eu falei, quer saber? Se ninguém vai me ajudar, eu vou ajudar. Vou dar um jeito, eu vou me virar. E aí eu comecei a fazer terapia, eu consegui ter acesso a apoio terapêutico com valores sociais. Eu tive esse apoio.
né? Até hoje eu faço terapia. Isso mudou meu jeito de ver a vida, isso me ajudou a compreender um pouco mais do meu papel quanto educadora dentro da nossa sociedade. E aí, por conta disso, surgiu a Índigo. A Índigo é um centro de apoio terapêutico e formação para os profissionais da educação. Então, aquilo que eu recebi. Espera só um pouquinho. Você vê como é louco, né? Então, ou seja, você sendo professora, já atendendo uma comunidade, automaticamente passa por uma situação que te deixa totalmente mexida, a ponto de mexer na sua questão essencial, psicológica, né? Ou seja, no teu trabalho, você traz Uhum. para o seu psicológico, desestabiliza você, e a partir daí você entende que você precisa, para além de tomar uma ação com relação a isso, você cria algo que empreende socialmente para impactar positivamente no profissional que atende essas pessoas. Sim, porque essa dor não é só minha. Eu não consigo. Minha mãe sempre falava isso. Quando você se tiver doendo, você se cura, mas olha para ver se tem alguém doente também. Se você tiver com fome, não come o pão inteiro, come meio pãozinho e vê se alguém precisa comer também. Depois vocês fazem os pães juntas. Então, a minha educação foi sempre muito voltada a olhar o coletivo. A minha avó também era assim. A minha avó, ela benzia todas as crianças da comunidade. Então, toda hora tinha alguém batendo na porta da casa da minha avó para ir fazer, para ir lá, ia lá acudir. Ela olhava, fazia lá as preces dela. Então, a minha família tem um matriarcado que tem um olhar muito coletivo. Então, isso fez com que eu não conseguisse nem pensar diferente. Eu não consigo pensar diferente disso, desse movimento. Tanto é que quando nós estávamos conversando da primeira vez, você falou assim, por que você fez isso? Eu falei, não é normal? É assim mesmo? Não, não é. Infelizmente não é. E é muito interessante porque é justamente isso que a gente fala do impacto e o movimento que essa mulher negra faz. Ou seja, você não empreende só pela questão da lucratividade, apesar de que você precisa da remuneração, você precisa gerar sua renda e você precisa do respeito da comunidade ou da sociedade na qual você está empreendendo. Porque, às vezes, fazer esse movimento social que a mulher negra faz diminui o prestígio dela enquanto empresária. Porque ela faz social, então eu não preciso pagar, porque ela sempre vai fazer pro bono, ela sempre vai fazer de graça, porque ela trabalha com o social. Mas é muito interessante que isso é muito enquanto a gente está nas favelas, nas periferias, nas comunidades. Porque se vem uma empresa grande e faz o social, ninguém fala que ela vai fazer de graça. Por que a gente faz? Então, por isso que é entender esse impacto desse movimento. Porque essa mulher negra empreendedora, quando ela empreende, ela traz todo o movimento do lugar onde ela mora. Ela traz positivamente valorização onde ela mora. É. E a Índigo, ela tem esse olhar. Então, a Índigo, ela dá formação para todos os professores. Uma formação que vai além do conteúdo, por quê? Porque nós aliamos toda a parte de apoio terapêutico à nossa formação quanto educadora. Então, não vai existir essa divisão. Aqui você vai estudar para dar sua aula. Aqui você vai ser terapia, vai passar por terapia para ter autoconhecimento. Nós da Índigo entendemos que você precisa dessa formação unificada. Que todo professor precisa de terapia. Todo profissional da educação precisa de terapia. Então, eu consegui conversar com muitas pessoas da área da saúde, com muitas pessoas da área da educação. E aí, essas pessoas, elas deram abriram um portfólio de algumas consultas para a Índigo, para atender com valores sociais as professoras. Ou então, a todos os profissionais da educação. Então, por exemplo, a tia da cozinha. Não gosto de falar tia da cozinha, mas a educadora que presta serviço na cozinha. Sim. Ela é uma educadora. E ela tem problemas, ela precisa de apoio.
Então, a Índigo dá toda essa formação com valores sociais para ela. A Índigo ajuda essa senhora a passar por terapia, né? A entender o processo dela, a ficar bem, né? E nós vamos uma cuidando da outra, uma do lado da outra, nesse processo de busca do autoconhecimento e qualificação profissional. Tati, explica um pouco melhor como é que você idealizou a Índigo, para as pessoas entenderem o processo. Como que você idealizou melhor? Tá. Então, eu fiz eu sou arte terapeuta. E como arte terapeuta, eu faço vivências em arte terapia. E eu sempre pego temas, por exemplo, nossa última vivência, nossa última formação foi sobre a importância da ancestralidade. Então, nós pegamos alguns assuntos que são importantes, que estão ali no inconsciente, ou que está doendo. E aí eu organizava uma vivência, uma experiência, com começo, meio e fim. E comecei a fazer isso Primeiro comecei a fazer isso na penitenciária feminina de Santana, porque eu era voluntária de um projeto. E foi lindo. Foi lindo, porque eu percebi que dava dignidade a essas mulheres. E aí eu comecei a contar para minhas colegas de trabalho. Ai, menina, já aconteceu tal coisa lá. E olha, foi maravilhoso. E aí ela falou, então, já que você está pensando em fazer alguma coisa pra gente, vamos fazer uma vivência? Eu fiquei, não quero fazer não, será que vai dar certo? Mas eu estava buscando realmente alguma coisa para ajudar. Aí eu falei, tá, tomei coragem, elas me ajudaram muito, eu tomei coragem, eu fui. E aí no dia da vivência, vieram 25 professoras. 25. Depois, eu falei, tá, vamos continuar para ver se a gente continua ajudando. Aí vieram 50, depois vieram 80, depois vieram 100, depois vieram 130. Aí eu tive de alugar um auditório para fazer. E eu percebi que elas ficavam bem, que isso ajudava na saúde mental dessas mulheres. E eu percebia também que nosso relacionamento dentro do território escolar, ele dava uma aliviada, porque as demandas são muito pesadas ali dentro. E aí eu comecei a entender que eu precisava estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, porque chegou uma hora que eu falei, não, isso daí não é só a Tati ajudando. Ela caiu, mas eu vou falando. Chegou uma hora que não era só a Tati ajudando. Então, eu percebi que eu precisava estudar. Eu fiz um curso, na verdade, eu fui contemplada a participar do grupo de afroempreendedorismo, do Grupo Mulheres do Brasil. E aí estudei um tanto bom, entendi que eu precisava criar uma empresa. Aí eu criei a Índigo, que é uma... E aí eu consegui conversar com alguns profissionais da saúde, com alguns profissionais da educação, expliquei a proposta da Índigo de apoio terapêutico e de formação. Oi? Fui falando, fui indo, amiga. Aí eu expliquei. Tá. Então eu peguei e conversei com alguns profissionais da educação, com alguns profissionais da saúde, para que eles pudessem participar desse projeto, de oportunizar professores, a todos os profissionais da educação, atendimento terapêutico, psicológico, psiquiátrico a valores sociais. Então, aí o que acontece? Quem participa da Índigo, quem participa dessa ação da Índigo, ela paga, porque não dá para fazer de graça. Mas nós pagamos valores que são extremamente baixos se nós pensarmos no quanto realmente você precisaria. Por exemplo, quando eu precisei de passar no psiquiatra, o psiquiatra me cobrou para uma sessão R$300. E aí não tinha direito a retorno. E aí ele me passou remédios que não tinha no posto.
Aí os remédios custaram em torno de R$ 200. Aí eu queria fazer terapia. O primeiro terapeuta que eu tentei achar para conversar me cobrou R$ 700 por mês. Cara, não vou ficar bem, não vou dar conta. Eu tenho certeza que minhas colegas não vão conseguir também. Aí, como eu estava fazendo essa pós-graduação em arte-terapia, eu tive acesso a um grupo que fazia a uma psicóloga que fez valores sociais para mim. E aí eu percebi, eu falei, olha, essa demanda falta no mercado. Então, com o aprendizado que eu estava tendo com o grupo de afroempreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, eu comecei a organizar de uma forma mais estruturada a Índigo. Então, hoje a Índigo é uma microempresa, ela oferece planos terapêuticos de baixo valor, porque esses profissionais se dispuseram, compreenderam a necessidade e fazem isso, né? Então, você vai pagar uma terapia em grupo e com atendimento psiquiátrico, você consegue pagar por R$ 200, R$ 250, você paga tudo. A sua terapia e o seu tratamento psiquiátrico. É isso. Tati, só um instante. Tá cortando aqui, não sei se o pessoal tá vendo, mas vamos lá, gente, para a gente também dar uma informação de bastidores. Ela está na Brasilândia, eu não sei como é que tá, mas aqui em Cidade de Tiradentes, os sinais de internet aqui que eu fiquei sabendo não estão bons hoje, né? Eu estava no TEIA, não estava, e já está ameaçando aquela chuva boa à tarde. Então, às vezes pode ser que a gente caia, pode dar uma certa instabilidade, mas faz parte porque a gente está fazendo uma atividade online ao vivo. E só para quem, de repente, eu aprendi aqui, quando a gente está trabalhando com algo transmitindo ao vivo, que é imagem e som, que é o audiovisual, isso sobrecarrega a rede. Então, só para vocês entenderem, mas a gente vai ficar aqui firme e forte. Eu vou acolher um pouco o pessoal que passou por aqui, a De Sampa falando boa tarde, a Eida Azevedo, que também falou boa tarde, a Melissa Prado, boa tarde para você também. Aí a gente teve mais aqui. A Melissa é mãe do Pedro. Ah, legal. A gente teve aqui a Jussara do Carmo, boa tarde. A Ednusa, que é dos coletivos das Mulheres Maim, que trabalha com feira de exposição, empreendedoras afros periféricas, também passou aqui, deixou um oi. Não sei se ainda está aqui com a gente. A Melissa Prado colocou: a educação é a única forma de os nossos filhos terem oportunidades diferentes das nossas. Sim, completamente correto. A Solange Calisto, boa tarde, meninas, boa tarde. A Edilene Elmas, boa tarde, grande conteúdo, gratidão. A gente que agradece por poder estar aqui com vocês e poder ter vocês compartilhando também dessa nossa ideia. A Melissa Prato colocou: amor ao próximo, precisamos ser assim. Tá faltando bastante. A Érica Câmara é uma empreendedora que trabalha no ramo da alimentação aqui de Cidade de Tiradentes. Ela colocou: em 2019, trabalhei como cozinheira em uma SEI. Tinha mesmo esse discurso de educadora da cozinha. Já na prática, nem quando era ponto facultativo, a informação chegava até nós. Ou seja, ela é uma profissional que trabalhava lá, mas não tinha o privilégio de ser tratada como tal. Então, ela está colocando aqui uma experiência dela. A Solange Calisto colocou: como tem sido a propaganda atualmente no meio escolar aos docentes sobre esta sua vivência, que acredito ser bem necessária na área escolar. Ou seja, como que você está propagando isso para esse nicho, para o professorado aí paulista, né? Aí você falou assim: Ana, eu fiquei aqui falando, o pessoal da De Sampa pegou e falou assim: estamos aqui contigo, muito bom ouvi-la. Ou seja, mesmo que eu saia aqui de vez em quando por questão do sinal, sempre está aqui. E eu vou dizer mais, já aconteceu de ao vivo, esse mês que passou de janeiro está aqui, caiu totalmente minha internet, a convidada continuou, eu tentando voltar e não conseguia falar com ela. Então, fica tranquila que eu dou um jeito de entrar em contato com você. Mas, às vezes, cai mesmo e segue o barco. A Cida... Se cair, você me manda as perguntas aqui, ó, nos comentários, que aí eu leio e respondo. Não, fica tranquila. Às vezes, mas se cair sinal de internet... Se for sinal de internet, não vou conseguir te mandar de nenhuma forma. Então, é isso. Verdade. A Cida Donizete colocou: boa tarde. A Rosa Cristina de Oliveira é uma empreendedora do ramo do crochê aqui de Cidade de Tiradentes. A Soninha Martins colocou: obrigada por ter participado desse papo tão maravilhoso. Que bom.
Desculpa, tão importante ela colocou, e a Soninha colocou, atuação linda de vocês, obrigada. E aí, aproveitando que a gente está colocando um pouco isso, então, ou seja, vamos pegar aqui a pergunta da Solange. Como tem sido a propaganda atualmente para que o meio escolar, aos docentes, sabe sobre essa vivência e sobre esse trabalho que você atende eles? Então, como é que você faz essa propaganda? Como que você chega até eles? Como que isso é feito? Então, Obrigada, Solange, pela pergunta. tudo é feito de uma forma ainda muito simples, porque eu realmente não tenho essa condição financeira de fazer grandes anúncios e tudo mais. Olha, ela caiu. Mas o que eu estou fazendo? Eu tenho uma página, que é a página da Índigo, Índigo Terapêutico, e lá tem tudo explicadinho direitinho sobre como se associar. Tenho também o Instagram da Índigo Terapêutico. E agora, esse mês, nós estamos organizando o nosso site, o site da Índigo. É importante também ressaltar que eu vou colocando nos grupos de Facebook de professoras e tudo mais, mas como é um trabalho de uma empreendedora periférica, eu ainda não alcancei todas as esferas que realmente eu gostaria, mas eu estou fazendo muito essa divulgação nas redes sociais. Por exemplo, hoje conversando com a Ana. É assim que eu estou fazendo, um passinho por vez. Eu tenho certeza que se eu tivesse um pouco mais de condições financeiras, as coisas estavam bombando muito mais do que já estão. Mas quando você é periférica, quando você tem um orçamento restrito, fica um pouco mais difícil. Mas, no entanto, eu não desisto, estou indo. Mas eu acho que eu complementaria. Primeiro, porque a gente fala muito da questão dos meios, onde as grandes corporações têm acesso para publicizar. Mas a gente tem outros meios, e aí entra a questão da parceria. Fazer parceria com quem a gente ama, isso já está estabelecido, a gente vai fazer mesmo. Mas fazer parceria com aquilo que é valoroso dentro do meu meio, seja onde eu moro, ou onde eu trabalho, ou o que eu fiquei fazendo, esse é o grande desafio. Por exemplo, eu comecei aqui em Cidade de Tiradentes a fazer um ato. Eu sou ainda muito ruim com tecnologia. Mas aí eu descobri um pouco de algumas facetas do WhatsApp. E o WhatsApp tem um status. Então, tudo que era positivo aqui de Cidade de Tiradentes, eu achava que tinha que ter mais visibilidade, achando que talvez teria pessoas que iam olhar, eu comecei a jogar tudo no meu status. Então, é a peixaria do fulano, é a papelaria da ciclana, é o crochê de não sei quem. E isso é uma coisa que a gente pode fazer. Hoje eu estou ouvindo aqui essa live, ela fica gravada no final que a gente terminar aqui. Então, quem está assistindo e de repente fala, eu vi isso aqui legal e quero compartilhar, é só você pegar o link dessa live, jogar nos seus grupos, jogar na sua rede, para que mais gente saiba do trabalho da Tatiane, que é a Índigo, que é formação e acolhimento e autoestima do professorado paulista, né, que precisa, de repente, desse apoio, até para ele continuar, porque quem está numa sala de aula, principalmente com o ensino fundamental, sabe o que é trabalhar com problemas. Tem sala que você tem medida socioeducacional, tem salas que você tem conselho tutelar, tem salas que você tem problemas psicológicos, eles, né? Então, se eu quero realmente auxiliar, eu posso fazer isso. Pego o meu status e isso você faz um movimento que é um movimento em rede. Quando você vê, você impactou várias pessoas. E aí a Tati vai ser vista por mais pessoas, vai poder levar o trabalho dela para mais pessoas. E se ela levar o trabalho dela para mais pessoas, ela acaba contratando outros profissionais para ajudar ele nesse trabalho e automaticamente você começa a criar um bom impacto. Isso que é legal. Então, de repente, é a gente fazer esse movimento de auxiliar boas ideias. E se essas boas ideias, inclusive, são periféricas, seja da onde for, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, melhor ainda. Então, sempre há uma forma de a gente dar um braço nosso para auxiliar. Então, isso é muito legal. E por isso, o título de hoje, Mulheres Negras Empreendedoras, o Impacto e o Movimento. Percebe que uma mulher negra, ela falou assim, primeiramente, eu vou agradecer a minha mãe sempre falou para a gente sempre auxiliar os outros, e isso, para quem mora na periferia, sabe que é assim. A mulher que empreende na periferia, ela não faz só pelo lucro, ela faz a geração dela, mas no mínimo 5, 6 pessoas estão junto com ela, impactando junto.
Ela nunca É, faz só como lucro somente. Então, não existe. aproveitando. Fala, Tati, pode falar. Não é, você falou isso, não existe isso mesmo. A gente não consegue pensar só na nossa vida, porque a gente abre a janela, poxa, né? É bem isso. Uma coisa que eu vou falar enquanto a Ana caiu é que dentro desse processo todo da Índigo, como terapeuta, no ano passado, não, foi o ano passado que teve aquela chuva toda no início do ano. Eu tive, nós tivemos que fazer um projeto pensando no que estava acontecendo lá dentro da comunidade, porque eu, eu tenho o costume de escutar sempre as demandas emocionais das minhas crianças. Nós fazemos um círculo que a gente fala que é o círculo do bem, onde as crianças contam para mim. Então, eu estou contando a segunda parte do braço da Índigo, já que você caiu. Não sabia como é que ia acontecer, né? Mas aí eu falei para elas que a Índigo, ela tem essa parte de apoio terapêutico aos educadores, mas que no ano de 2019, nós tivemos em janeiro, em fevereiro, uma chuva enorme, uma chuva que fez muito estrago, deu muito prejuízo lá para a comunidade. E aí teve um dia que eu estava na sala e um aluno meu começou a chorar. Falei, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Aí ele falou, Pro, eu tô com medo da chuva. Eu falei, não, mas não vai acontecer nada, você tá aqui com a Pro vai te ajudar. Aí ele falou assim, não, não é isso, eu tô com medo da minha casa cair, minha mãe tá lá sozinha. E aí eu falei, meu Deus, como assim sua casa caiu, sua mãe tá sozinha? Aí ele falou, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu não consegui dar aula naquele dia direito, porque ele começou a chorar, os amigos, vendo ele chorar, choraram também. E aí nós fizemos alguns exercícios de arte terapia, fizemos depois eu mando a foto, eu mando o vídeo que nós fizemos uma mandala, da mandala humana, para a gente conseguir organizar os sentimentos dentro da sala. Mas no outro dia, ele não veio para a escola. E aquela chuva, a escola foi interditada por conta das chuvas, porque a escola onde eu trabalho ela é um lugar de difícil acesso. E aí eu não consegui dormir, não conseguia dormir. Eu queria saber o que estava acontecendo, queria saber o que estava acontecendo. Aí, por bem, peguei meu marido, eu coloco ele em capa enrascada comigo, só ele. E aí nós fomos lá na comunidade para ver o que estava acontecendo. E aí eu vi que outras casas caíram, que outras famílias teve a casa alagada, que outras famílias não tinham condições financeiras para organizar a vida novamente depois da enchente. Aí, por conta dessa mentoria de afroempreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, eu entendi que eu podia influenciar meus amigos. E aí eu peguei todos os meus amigos da lista do WhatsApp e liguei para todo mundo e contei para todo mundo o que estava acontecendo. E aí eles falaram assim, Preta, nós vamos te ajudar. O que é que você quer fazer? Faz aí um bem bolado que nós vamos te ajudar. E aí todo mundo que falou, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, eu coloquei dentro de um grupo. E aí nós tivemos um grupo, nós temos agora um grupo com 41 pessoas. E aí tudo que precisava naquele momento da chuva, eles foram me oportunizando e eu fui distribuindo para a comunidade. E aí, quando a gente achou que estava tudo bem, então aconteceu a pandemia. E a Brasilândia foi uma região que foi muito afetada. Teve uma época que a Brasilândia era a região mais afetada da cidade de São Paulo. Aquilo me perturbou. Aí me perturbou mais ver que uma amiga minha, uma cliente da Índigo, que era diretora, faleceu. E ela era, assim, vizinha de quarteirão da minha casa, da casa da minha mãe. E morava 2, 3 quarteirões da casa das minhas crianças, do território ali. Aí eu falei, não vou ficar quieta, não vou dar conta. Aí eu liguei para todo mundo. Ó, todo mundo do grupo, todo mundo bora ajudar, porque não dá para ficar desse jeito, não. Estão com fome, estão passando dificuldade. Mas até então, era a minha percepção.
Aí teve um dia que uma mãe ligou para mim e fez assim: Pro, eu estou escolhendo o horário de dar a comida para minhas crianças, porque eu não tenho mais comida aqui em casa. Então, eles têm direito, a gente só está conseguindo fazer uma refeição por dia. E aí isso mexeu comigo, num ponto que eu falei, não, vamos fazer algumas coisas. Então, eu consegui ir arrecadando cestas básicas, consegui apoio de algumas entidades, e aí eu fui no instituto, né, eu fui numa liderança lá do bairro e falei, quero fazer parceria com você. Não tenho muito dinheiro, sou pobre, sou professora, nesse momento não tenho como, mas o pouco que eu estou conseguindo eu quero ajudar. Então, desde o começo do ano, nós estamos ajudando entre 40 a 52 famílias, com cestas básicas, com internet, com celular, com tudo que precisa. E eu dei prioridade para as crianças da escola que eu trabalho, dei prioridade para as minhas crianças. Então, assim, as minhas crianças, por exemplo, que precisavam, todas foram assistidas. Com cesta básica, com apoio com celular, com apoio terapêutico, tudo que as minhas crianças precisavam para passar a pandemia, para elas se organizarem enquanto família e para elas poderem estudar, elas tiveram. Elas tiveram. Mas os pais me ajudaram muito. Aí os pais me ajudavam a ajudar outras crianças. E os meus amigos me ajudavam a ajudar. Aí, na época bem grande da pandemia, nós ajudávamos quase mais de uma centena de famílias. E dávamos apoio, parceria ao Instituto. Esse instituto, às vezes, é o Instituto Caminho da Paz. Esse instituto ajuda muitas famílias. Na época da pandemia, ele ajudou 10 mil pessoas, porque estavam todos realmente desempregados, precisando de comer. E aí, ela ajudando, ela falou assim, mas eu estou ajudando, mas não tenho dinheiro do aluguel. Eu estou ajudando, mas não consigo pagar a água. Estou ajudando, mas não consigo ajudar a pagar a luz. Então, nós somos uma apoiando a outra, né? Então, por conta disso, nós tivemos... acabou surgindo o projeto Índigo Voluntário, e até hoje, enquanto não voltar às aulas, as crianças da minha turma, as crianças da escola que precisa, e de algumas crianças da comunidade, elas recebem apoio. Apoio com cesta básica, apoio terapêutico, e aquilo que nós pudermos fazer quanto grupo. Né? Deixa eu só incluir aqui. Primeiro, gente, a chuva veio de tal forma, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas estava dando soco aqui, que estava um vento, aí eu tirei o mute aqui, tá tudo escorrendo aqui, tá chovendo aqui, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu acredito até que choveu. Eu nunca falo correto, não sei se é granito ou granizo, mas acho que é granizo, né? Granizo, né? Acho que tá nesse pé. Eu nem fui lá na janela. Outra coisa, teve o pessoal aqui da Desampa que é o pessoal da equipe aqui, que fez uma pergunta muito legal, e eu queria já entrar naquele outro projeto seu, que é o Empodera Favela. O pessoal perguntou qual a forma de aulas online. Com a forma de aulas online, temos muitas angústias. Vocês têm algum atendimento especial para professores e alunos? Ou seja, ela está trazendo a questão das aulas online. Eu não sei se eu entendi que você não está trabalhando com aulas online no sentido de disseminação de conteúdo de aulas, mas sim trabalhando de forma online para atender o professor a se melhorar enquanto profissional, dando um up nele para que ele possa continuar a jornada dele dentro da escola. Acho que seria interessante você falar isso. E depois eu queria que você falasse, já que você começou a falar da cesta básica, que você teve esse movimento, e aí você entrou com o Empodera Favela. Então, explicar um pouco, porque mesmo que seja ação sociais, você está empreendendo ao mesmo tempo. Então, para as pessoas entenderem um pouco sobre isso. Tudo isso começou por conta realmente das dificuldades que eu vi ao meu redor. Vou falar das aulas online que não deu para terminar. Eu vou explicar. As aulas online são só para as vivências terapêuticas e para os atendimentos terapêuticos com os professores e para a formação. Então, se você é professor, professora, profissional da educação,
E você precisa de uma formação e você precisa também de apoio terapêutico. Você entra na página da Índigo, que lá vai ter tudo que vocês precisam. Entra no grupo do WhatsApp da Índigo, que lá nós vamos explicar para você como você vai se associar. Isso é um ponto. Outro ponto é, a minha turma, eles não tinham condições financeiras e nem, às vezes, condições de ter um computador ou um celular muito legal, mas eles sabiam mexer no WhatsApp. Então, eu comecei a dar aula pelo WhatsApp. Então, as minhas aulas foram dadas pelo WhatsApp. E eu alcancei quase a totalidade dos meus alunos pelo WhatsApp. E aí, do WhatsApp, eu passava para o Classroom, para onde onde a prefeitura aqui de São Paulo pedia. Então, eu fiz o caminho oposto. Primeiro eu usei aquilo que era mais prático para as crianças, e aí depois eu colocava o conteúdo no Google lá do Classroom da prefeitura. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Foi bastante pergunta. As cestas, nós continuamos fazendo até hoje, e nós vamos apoiar essas famílias enquanto não tiver aula. Por quê? Eu sou mãe da Vitória. Se eu não estiver trabalhando, se eu for trabalhar, eu não tenho quem deixar a Vitória. Eu não tenho. Então, como eu vou fazer para procurar trabalho se a Vitória não está na escola? Minha mãe não pode ficar com a Vitória, porque a minha mãe é do grupo de risco. Minha sogra é do grupo de risco. E meu marido, ele trabalha fora. E se um dos dois não trabalhar, nossos projetos, os planos, o orçamento de casa fica difícil, né? Então, eu entendo que essas famílias precisam desse apoio. Enquanto não voltar às aulas, nós vamos apoiar. E aí aí a Vitória falou, mãe, sabe o que você está fazendo? Você está empoderando toda a favela. Eu falei, será? E aí eu falei, acho que vou colocar o nome desse projeto de Empodera a Favela. E por conta de tudo isso, as crianças começaram a me fazer perguntas. Perguntas sobre o coronavírus, perguntas sobre como é que ele existiu, aí algumas mães começaram a me perguntar assim, professora, vai ter eleição, eu não sei como é que faz para votar, não tô sabendo votar. Aí eu falei, olha, calma, vamos pensar juntas. Vamos buscar um meio da gente conversar todos os assuntos que a comunidade precisa falar, precisa saber, precisa compreender, mas de uma forma simples que dá para todo mundo, que vai alcançar todos. E aí eu comecei a fazer algumas lives sozinha. Aí fiz um grupo, coloquei o nome do grupo de Empodera a Favela, e aí eu comecei a fazer algumas lives para explicar algumas coisas que as minhas crianças perguntavam, que algumas mães perguntavam. E aí eu percebi que dava muita visualização e que muitas professoras também participavam e que muitas pessoas da comunidade depois me mandavam assim um WhatsApp falando, nossa, obrigada, foi muito bom, eu entendi. Aí outras pessoas da comunidade falaram assim, depois de muito tempo eu consegui sentar e entender o que o rapaz do jornal estava falando. Eu não entendia o que ele estava falando. Depois da sua live, eu consegui entender. Aí, a minha ficha caiu. O papel do professor, né, o papel da educadora, precisa passar por esses lugares. E aí, coitado, meus amigos, se você tem o meu número no WhatsApp, eu vou te ligar uma hora dessa. Você vai ver, vou te pôr no meio. Aí eu chamei todos os meus amigos que são professores, e aí eu falei, amigos, nós precisamos fazer uma live com todos os assuntos que estão acontecendo, e nós precisamos falar de uma forma simples, nós precisamos falar de uma forma tranquila para que essas pessoas da comunidade possam entender.
E aí nós começamos a fazer as lives do Empodera a Favela e continuarmos com o projeto social da Índigo. Então a Índigo tem esses dois braços. Na verdade, são muitos braços, uma microempresa. Eu acho que você é como toda mulher periférica, negra e empreendedora, é mulher polvo, né? Então são vários tentáculos aí, vários braços e vários movimentos positivos dentro do seu território. E aí eu acho que a gente consegue responder aqui, porque ela pegou e falou assim, a pessoa que está aqui com a gente, ela falou assim, da Sampa é isso mesmo. Eu acho que uma coisa foi detectado pela pandemia o quanto os professores estão defasados. Não que eles não sejam guerreiros, continuam, mas o quanto eles ainda estão defasados em questão de não só conhecimento tecnológico, disseminação de conhecimento através da tecnologia, né? O quanto aonde essas escolas estão inseridas, elas estão totalmente defasadas da tecnologia, porque os alunos não têm acessos tecnológicos. Muitas escolas têm sala de computador em que a maioria dos computadores não estão funcionando, ou são computadores muito antigos, então eles ficam, mesmo que eles tenham uma informação, ainda é um computador antigo que não traz uma nova informação. Então, essa é uma questão que aí a gente vai de novo para a questão pública, né? São os nossos agentes públicos que têm que verificar isso. E outra coisa é como que está esse profissional para que ele tenha minimamente a cabeça sã para ir lá e trabalhar numa sala com 40 alunos, cada aluno com uma especificidade, alguns que passam fome, alguns que não conseguiram tomar banho, outros que não conseguiram, de repente, entender, que tem todas aquelas nuances que a gente já sabe, autismo, TDAH e outros, mais burnout, todo mundo. Então, nós estamos falando de um caldeirão em que uma única pessoa chamada professor tem que dar conta do conteúdo, tem que dar conta do ensino, da disseminação do conteúdo, fazer o aluno entender, trabalhando com todas essas variáveis dentro da sala de aula. Então, a Índigo vem para falar, olha, você tem esse lugar aqui, que é um centro de apoio terapêutico e de formação, mas de uma forma acessível, porque também todo mundo acha que professor ganha rios de dinheiro. Não. Um professor ganha, em média, ou um salário, e eu vou dizer pela rede particular, tá? Eu nem vou dizer pela rede pública. Uma outra coisa que eu queria desmistificar, eu fui professora, e eu sempre bati na minha cabeça, como é que o professor pode trabalhar, como é que eles dão conta de trabalhar em 2 períodos, né? Eu não fiz essa loucura, porque percebi que eu não tinha competência para isso. Não tenho, porque uma coisa que as pessoas não sabem, é muito fácil falar, mas eles tiram 2 férias por ano. Primeiro depende, se você for trabalhar numa escola particular, você não tem as férias do meio do ano, porque a gente está em recesso, mas a gente está trabalhando em casa para as festinhas, para não sei o que lá, para um monte de coisa que a gente tem que entregar no segundo semestre. Eu falo porque eu vivi isso. Outra coisa, ele tem um período de 4 horas, ele tem um período de 4 horas dentro da sala de aula, mas toda a preparação ele traz para casa. Então, a prova, a avaliação, a atividade, os livros, tudo que você possa imaginar. As lembrancinhas que, Nossa Senhora, e corta EVA, e corta aquilo outro, eu não tenho. Então, assim, as 4 horas... eu não tenho, eu peço desculpas. Eu tinha outros talentos, mas esse talento eu não tinha. Eu me lembro uma vez que foi Páscoa, e não sei se também porque eu tenho uma desconstrução na minha cabeça muito tranquila para algumas coisas, e tinha que fazer, não sei, trocentos coelhinhos de Páscoa. E aí eu vi um modelo lá super fácil, fora que eu queimei todos os dedos da mão com a cola quente, tudo, sabe, assim, um monte de coisa. E aí eu lembro que só tinha EVA roxo, umas coisas assim que ninguém queria. Mas para mim, coelhinho de Páscoa é coelhinho de Páscoa. E eu fiz. Eu lembro que uma das professoras falou assim, Ana, você percebeu as suas lembrancinhas? Eu falei, não, já fiz, tá tudo certo, fiz o bigode, tá tudo, tá, mas o coelhinho de Páscoa era para ser branco, o seu é tudo roxo. Eu falei, olha, vai assim mesmo, o que tem para hoje, porque aí você tem que corrigir prova. E daí, por exemplo, se você está no 4º ano, são várias matérias, então imagina, você tem uma sala com 35 alunos e são 7 matérias. Então, imagina quantas provas você não tem que corrigir. Então, vamos desmistificar um pouco. A gente tem uma mania muito de falar daquilo que a gente não sabe, como se a gente tivesse propriedade. Então, a gente tomar um pouco de cuidado nisso. E aí, esse profissional, ele está totalmente jogado lá. Se a gente for para a rede pública, ele está jogado. Tem uma piada que o servidor público, você vai num andar, tem professor que está lá que está falando assim, corta o T e põe o pingo no I. Corta o T e põe o pingo no I. Ele repetiu isso tanto
que ele começou a fazer. Uma vez eu fui ser professora substituta, que é a tal da eventual, para um quinto ano, aqui na ZL. E eu lembro que foi uma coisa muito assim, ai, a gente precisa de você. Eu falei, não, tudo bem, tô aqui, tá, não sei o quê. E de repente eu tive que ficar até o final do ano, porque o professor pegou, tirou o avental, fechou o armário e foi embora e não voltou mais. E é muito sério. Sabe? É muito Porque ele está sério. desassistido, ele é desvalorizado, ele é invisibilizado, ele está desassistido, ele está defasado, sabe? Ele está sofrendo violência, seja verbal ou física. Então, ter a Índigo é trazer isso, de trazer uma terapia e falar para ele, olha, ainda dá para você trabalhar, trazer uma formação, atualizá-lo, mas de forma que o bolso dele ter para pagar, porque também a área pública está tão desassistida que Não nem esse consegue fazer. assistência não dá, não é? Não, não consegue. E eu acho importante a gente falar sobre a importância de investirem nas escolas públicas. A escola pública, ela é uma garantidora de direitos. E a escola pública, quanto garantidora de direitos, ela tinha que ser prioridade. Ela tinha que ser prioridade em relação a verbas, em relação à valorização dos profissionais, em relação à estrutura dentro daquela escola. Porque, como garantidora de direito, a criança tem direito à alimentação. Como garantidora de direito, a criança consegue ter acesso à educação. Como garantidora de direitos, a escola pública consegue dar cuidados para a saúde, para a vida daquela criança. A escola pública, ela abre as portas da sociedade para essa criança. Somos nós que apresentamos a sociedade para essas crianças. Então, infelizmente, o nosso país, ele é muito desrespeitoso com os professores. Infelizmente, o nosso país acha que nós temos que saber tudo, temos que dar conta de tudo. Nós não vamos fazer isso, porque está além da sala de aula esses problemas. Então, assim, pensa aqui comigo. Você tem, na minha sala no ano de 2018, eu tinha 2 crianças com autismo, eu tinha 3 crianças com TDAH, e eu tinha 10 crianças que não falavam direito português, porque eles vieram da Bolívia e não falavam português direito, e o restante da turma. Oi? Uma só. É isso, né? E eu chorava. Eu ia para casa, meu marido falou assim, tá tudo bem? Eu falei, vou tomar banho e chorar um pouco, daqui a pouco passa. Mas também tem coisas muito bonitas dentro da escola. Tem coisas lindas, sabe? Acontecem milagres dentro da escola quando você pensa no valor da humanidade, da humanização, sabe? Você vê como as crianças poderiam ser muito mais protegidas. O como a comunidade entre si consegue olhar para a escola e falar, ai, professora, que bom que você está aqui. Tem comunidade difícil? Tem. Tem escola difícil? Tem. Mas muito mais difícil seria se nós não tivéssemos a escola pública. Muito mais difícil seria se nós não tivéssemos o SUS. Então, vamos olhar para tudo isso, vamos agradecer e buscar aquilo que é de direito e cobrar das autoridades a importância que uma escola dentro de uma periferia tem, a importância que um posto de saúde tem dentro de uma periferia. Não faz sentido uma periferia, o hospital, o melhor hospital não ser dentro de uma periferia. Não faz sentido a melhor escola não ser dentro de uma favela. Os melhores professores, o melhor material tem que estar aqui dentro. Porque a única coisa que muda a sociedade é a educação. Eles precisam de saúde, eles precisam de educação, eles precisam de lazer. Uma vez, eu dei para minhas crianças assim, um desenho livre, para eles desenharem o que quisessem quando... Eu sempre faço isso. Desenho, hoje é dia de vocês desenharem o que vocês quiserem. Aí uma criança minha desenhou ele na laje com outro e olhando a quadra. Aí eu falei, nossa, não entendi seu desenho, conta pra Pro.
Aí ele falou assim, Pro, é assim, quando eu crescer, eu quero ser daquele grupo que fica no campo. Eu não quero ficar na laje, porque na laje só fica as crianças. Ah, legal, não entendi nada. Passou um tempo, né? Era uma comunidade, não era aqui na Brasilândia, era em outra comunidade que eu trabalhava. Passou um tempo, eu fui convidada para uma festa de aniversário, que era perto, vizinho. Aí o que eu entendi? O campo de futebol era um lugar onde as pessoas que usavam drogas, os traficantes ficavam. E lá eles tinham celular, eles estavam bem vestidos, eles estavam com celular, eles estavam andando de carro. E a laje da casa dele dava para ele ver tudo aquilo. Dava para ele ver os carros, dava para ele ver os sapatos, dava para ele... E quem ajudava a família dele eram eles. Ou seja, o poder público perdeu uma oportunidade enorme de ajudar aquelas crianças. Aí, quando esse adolescente faz até 17 anos e 11 meses, esse adolescente tem direito a um monte de coisa. Quando ele faz 18 anos e faz aquilo que a sociedade obrigou ele a fazer, né? Porque parece que tudo te leva a fazer as coisas erradas dentro da comunidade. Ele é o bandido marginal desgraçado. É isso. Bom, a gente está encaminhando aqui já para a questão final. Opa, falei demais. A Solange trouxe aqui uma colocação dela, e eu queria retomar um pouco da questão da mulher preta empreendedora, para a gente ir encaminhando aqui. Então, quem quiser colocar, a gente trouxe aqui um pouco essa coisa de se ser uma profissional, no caso da Tati, uma profissional da educação, que está empreendendo enquanto ela impacta e movimenta a sociedade na qual ela está inserida e até outros lugares. A Solange Caliço traz: me formei em 2014 em pedagogia, o tema do meu TCC foi o fracasso escolar no sistema escolar brasileiro. A importância de atrelar vários segmentos na educação é essencial para o crescimento não só do país, mas dos sujeitos de direito dessa sociedade. Sim, Solange, é isso. E aí a gente entendendo que a escola, como posto de saúde, são espaços públicos que estão inseridos nas capilaridades. E ao invés de eles serem fechados, né, gradeados, eles têm que interagir com aquela sociedade na qual ele está inserido. Ele tem essa oportunidade de não precisar fazer grandes deslocamentos para que isso aconteça. Então, se você tem, de repente, uma escola, essa escola tem que interagir com os agentes daquele território para que as crianças, inclusive, não tenham uma evasão escolar. Então, quanto mais você fizer a escola fazer parte do território com ações esportivas, culturais, né, ações de diálogo, você consegue, então, fazer com que não só a escola esteja permanente, os alunos estejam permanentemente dentro da escola, mas como valorizarem o seu território. E quanto mais a pessoa tem identidade de si do seu território, mais cresce o território onde ela está inserida. E isso também está ligado com o empreendedorismo, porque ao invés de eu ter que estudar numa escola, me formar e depois fazer uma coisa longe do meu território, como eu auxiliei o meu território a melhorar, automaticamente eu vou querer investir nele, eu vou querer fazer com que ele cresça. E se eu faço isso, olha como é louco, eu trago qualidade de vida, significa que eu moro, trabalho e invisto no meu bairro, e isso também eu posso diminuir a criminalidade, a violência, ser um sujeito de direito de ser cidadão e impedir as melhorias do meu bairro, mas a gente tem que mudar essa chave, porque primeiro que a gente acha que nada está interligado e tudo está interligado, e segundo que eu, como agente transmissor dessas mudanças, eu posso fazer isso, é o que a Tati está fazendo. É uma professora que está na Brasilândia, pensando na categoria dela, trouxe um trabalho que favoreça ele ter minimamente uma qualidade de vida, e ao mesmo tempo ela trabalha com a questão da pandemia, de levar alimentação para os alunos dela, e o Empodera a Favela. Então eu vou pedir para você falar um pouco do Empodera a Favela e falar um pouco como que você está coletando, arrecadando benefícios para que você continue fazendo o trabalho de levar alimentação e a cesta básica para esse pessoal. Tá? E se alguém aqui tem alguma pergunta, alguma colocação, esse é o momento que a gente já está se encerrando aqui. Então, Tati, como que está o projeto Poder em Favela? Como está a questão da cesta básica e como que você está fazendo a arrecadação para isso? Tá. Em Poder a Favela, nós estamos com esses dois braços. Por enquanto, nós temos as lives, que acontecem uma vez por mês. E nós temos a arrecadação da cesta básica. Nós temos uma vaquinha virtual, tá? E aí, quem quiser depositar um dinheiro nessa vaquinha virtual,
nós estamos organizando sempre que junta uma quantia, nós pegamos esse valor, nós revertemos em cesta básica. As pessoas que são amigos do grupo da Índigo Voluntário também colaboram com cestas básicas. Mas, para você participar, se você quiser, entra no meu Facebook, Tatiane Almeida Carvalho, ou entra na página da Índigo, fala, Tati, assisti a sua live, eu quero participar. Tati, eu tomei a liberdade de ir lá na página e tá, Facebook Índigo Centro de Apoio. É esse? Isso. Já coloquei aqui. Isso, aí você vai lá, me chama, tá? Que eu te dou todas as orientações. A vaquinha é uma vaquinha virtual. E o que mais? Esse ano, nós estamos nos organizando ainda para que a gente consiga fazer um grupo de mulheres para que nós tenhamos uma cooperativa. Então, nós vamos aprender a fazer bolsas, almofadas, tapetes. E aí, depois desse tempo de aprendizado, né, depois que estiver legalzinho, nós vamos fazer nós vamos transformar isso numa cooperativa de mulheres. Porque é exatamente isso que a gente pensa. Se eu tiver que sair da minha casa, do meu território, para eu conseguir trabalhar, eu no mínimo vou perder as 6 horas de trabalho, eu vou ter as minhas 6, 8 horas de trabalho, mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Que tempo eu tive para minha família? Que tempo eu tive para mim? E vamos parar de colocar a culpa no indivíduo. O processo é coletivo. Né? É muito feio falar que na comunidade não tem pessoas com competências e capacidades. Você não está no nosso lugar, amigo. Sabe, não está no lugar dessas mulheres, desses pais, desses filhos. Quer ajudar? Vem conhecer a realidade e aí você empodera a favela, porque quando você entender que você precisa das pessoas da comunidade, porque elas te levam para onde você quer ir, elas abrem as portas da sua empresa, elas fecham a porta da sua empresa, elas limpam a sua empresa, elas deixam o serviço público legal, né? Faz acontecer. Então, tem as pessoas que moram na comunidade, ó, barulho é assim mesmo, amiga. Tem as pessoas que moram na comunidade, nós não vamos conseguir, enquanto nação, andar, caminhar. É isso que eu acho que é bem importante. E aí, se você quiser participar do grupo da Índigo, coloca lá na nossa página. O que mais você falou? Tanta coisa. Relaxa. Eu acho que, assim, primeiro eu quero compartilhar um comentário da Cardina Bastos. Já vou colocar aqui. Mas eu não sei se, para mim, a gente vai amadurecendo e, graças a Deus, pelo menos eu acho que a gente vai amadurecendo com inteligência. Pelo menos é o que eu quero, né? Não inteligência da soberba, mas a inteligência de entender que a gente tem um constante movimento de aprendizado e que esse aprendizado nos auxilia a aplicá-lo e trazer mais pessoas com a gente. É nesse lugar. E aí eu queria trazer alguns pontos de reflexão, conforme a professora foi falando, foi me dando um alerta aqui, então é muito bom trocar com outra mana preta, porque sabe o que as coisas são. No seguinte sentido, a gente acorda, pega o ônibus, vai atravessar e fabrica, confecciona e vende para aquelas pessoas que têm dinheiro. Só que a gente vende para os nossos. Então está na hora de a gente começar a entender que a valorização dos caras que dizem quem tem dinheiro está em cima da gente. É a gente que consome para que eles possam continuar lá. Então, quanto mais a gente consumir entre nós, seja conhecimento, cidadania, respeito e produtos, mais nós nos valorizamos. Eu coloquei conhecimento por quê? Porque a gente também está muito nesse lugar de que eu tenho, eu existo. Existir é uma coisa, ser é outra completamente diferente. Então, seja alguém que seja como a Tatiane, que além de estar fazendo o seu trabalho enquanto professora, entendeu que os seus colegas de trabalho precisavam de algo. E, ao mesmo tempo, ela é uma empreendedora que atende a sua classe para que eles continuem tendo vida, né? Porque a gente está falando de vida e qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, ela pega e percebeu que quem está passando fome
ela não vai conseguir atender toda a Brasilândia. É a quarta comunidade mais populacional aqui do estado de São Paulo. Mas ela pode fazer, nem que seja para um, para dois, para 10, para 20 ou para 100, ela já está fazendo algo. E terceiro, que ela pegou e percebeu o quanto valoroso é o lugar onde ela está. A favela, a comunidade, a periferia, seja como for, ela tem valor. Então eu preciso empoderá-la, eu preciso fazê-la crescer. E muitas vezes esses agentes transformador, vocês vão perceber que a mulher negra nordestina, são essas mulheres que muitas vezes fazem esse movimento, porque veio da ancestralidade das mães, das avós nessa luta e que elas propagam. Então eu falo isso muito o tempo todo aqui. Eu moro em Cidade de Tiradentes e eu valorizo a Cidade de Tiradentes. Ah, mas o que é a cidade de Tiradentes? Eu não posso falar da Brasilândia, mas a cidade de Tiradentes, para quem nunca me ouviu, vou falar novamente, é a maior Coab da América Latina, concentração de mais de 40 mil unidades de moradia, a maior concentração de população negra da Zona Leste e a terceira maior do estado. Então, nós estamos falando de uma riqueza. E vou dizer mais ainda, boa parte dos canais de televisão estão cada vez mais indo para a periferia porque entende que a gente tem expertise. E por que a gente tem expertise? Porque a gente não teve acesso e mesmo sem acesso a gente faz as coisas rodarem, a gente faz as coisas acontecerem. Então, comece a entender que você precisa comprar o pão no seu bairro, o tênis no seu bairro, de preferência daquela costureira, daquele artesão, daquelas pessoas que fazem as coisas dentro do nosso bairro. Não ficar reclamando que ele não vai, porque um movimento positivo seu impacta positivamente. Ele demora mais, mas ele impacta. Então, não é esperar. E quanto mais você estiver situado com o seu território, mais você sabe reivindicar sobre eles. Então, acho que é isso que, de repente, a Tati está trazendo aqui. E aí, a Cadina, que é do Rio de Janeiro, que participou aqui com a gente, tem que falar. Ela colocou os seguintes comentários. Sou agente e educadora social, trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade social e sou afroempreendedora no Rio de Janeiro. Muito importante essa pauta. Ou seja, nós estamos falando aqui em São Paulo e uma mulher preta do Rio de Janeiro viu e falou o quanto nós estamos em sintonia. Não conheço a Cadina, também nem sei como é que ela chegou aqui também, mas ela está aqui. E aí ela colocou aqui mais uma informação. Ah, Tati, vou deixar o link da nossa fanpage. Temos que interagir e compartilhar. É isso que eu gosto! Aqui ao vivo, de São Paulo, diretamente para o Rio de Janeiro, duas mulheres pretas, show. Vão aí trocar experiência. Beleza. Adoro isso, adoro isso. Beleza, Cadina, eu vou fazer isso sim. Ela colocou uma coisa que eu achei maravilhosa, olha o que ela colocou aqui. Nem todo barulho que sai da favela é tiro, muito pelo contrário, é festejo, é suor, é gana de vencer, é gana de se melhorar, e muitas pessoas, não sei se vocês sabem, eu já trouxe aqui, mas nós que somos das periferias, seja de São Paulo, Brasil, Brasília, seja onde for, nós movimentamos 100 bilhões por ano. Nosso dinheiro movimenta 120 bilhões ano. Olha o nosso poder. Então a gente precisa agora saber onde canalizar esse poder. Vocês são exemplos para mim e fortalecem a minha vontade de ajudar a minha comunidade. Edna Souza Machado Simão. Deixa eu ver quem mais aqui. Edna colocou. É que tá tanta gente aqui, peraí. A Jussara do Carmo, perfeito. Ubuntu. A Cadina, é isso. A Edna Souza Machado Simão. Ana Paula Raza. Não sei, a gente tenta aqui, a gente tenta. Ah, sim, amiga. Cadina, que lindo. A Cadina colocou aqui, depois você entra nessa live, o Tati, que ela fica gravada, e é isso, gente, nossas lives, toda vez que nós terminamos, ela fica gravada aqui, então quem pegou parte dela, pode depois assistir num outro momento, tá lavando a louça, vai ouvindo, tá assistindo uma coisa, fique à vontade. A Solange Caliço colocou, Cadina, uhul! E a Cadina colocou, Preta, cheguei aqui pelo Empreende Aí. Opa, seja muito bem-vinda. Tati, aquele recadão final, você quer colocar alguma coisa que a gente já está finalizando? Tá, então, muito obrigada pelo espaço, Ana. É importante você me ajudar a ter visibilidade, você me acolheu e você me ajudou a ter um momento de fala, ter um espaço de fala. Então, isso é muito importante. Eu agradeço a você. Eu agradeço a todas as pessoas do grupo da Índigo Voluntários. Eu agradeço de verdade as famílias que estão confiando muito em mim. E pode até ser difícil, sabe? Mas eu acho que
que nós podemos fazer essa diferença assim, no mundo. Não dá para você dormir em paz. Uma pessoa que tem um mínimo de consciência, não dá para você dormir em paz sabendo que o outro está com fome, sabe? Sai um pouco desse egoísmo. Eu quero empreender e ganhar dinheiro? Eu quero sim. Eu acho importante. Toda mulher negra merece, toda família negra merece, todas as famílias merecem. Mas eu não quero ser feliz sozinha, eu não quero ser rica sozinha. Eu quero isso para todos. E quero agradecer minha mãe, que me ajudou a chegar até aqui. Quero agradecer ao meu marido, porque nem toda família preta é uma família tóxica, que nem toda família preta é uma família desestruturada, e se elas são assim, elas precisam de ajuda do poder público, né? Quando o meu marido, quando nós nos conhecemos, ele trabalhava de office boy, e o sonho dele era ser engenheiro. Esse ano é o último ano dele na faculdade de engenharia. E ele é o primeiro preto da família dele a se formar, ter uma graduação de engenharia. Então a família preta está se reinventando, a família preta está estudando, a família preta está se empoderando. E os espaços e os lugares que nos são de direito nós vamos usar. E agradeço a minha filha, que me dá alegria, que me dá razão de ter esperança na vida. E aí vocês estão vendo esse quadro aqui, ó? Foi ela que fez. Ela falou que quer ser uma artista e ela tá vendendo esse quadro. Quem quiser comprar o quadro de Vitória Helena, depois eu falo com ela ali no meu Facebook. E é isso, sabe? Então, quem souber da Índigo e puder compartilhar a ideia da Índigo, compartilhe. Tudo que é feito pela Índigo é feito com amor, com honestidade. E eu não quero só para mim, beleza? Vou te corrigir no sentido de começar, porque a gente é tão limada de tudo, né, nós mulheres pretas, que não é só isso, é tudo isso. Você faz tudo isso. Esse negócio de que é só isso, não, a gente faz tudo isso, mulher. Verdade, verdade. A gente faz tanta coisa que a gente nem saca que a gente faz. Não é? Eu fiz uma oficina de literatura aqui para jovens, e do nada a jovem que fez falou assim: Ana, eu tô com saudade dos seus papos. Às vezes uma conversa nossa, um acolhimento nosso, já é toda uma mudança. Então, é tudo isso. Tudo isso. Valeu, tudo. Enorme, gigantesca, aqui de Guaianazes. Ela é da Reafro, a rede de afroempreendedores presente. Então, quem não conhece a Reafro, entre em contato. Eles têm programa de formação empreendedora, financiamento, mentorias, tudo que tem a ver com esse recorte para as pessoas negras que empreendem. Ela é aqui, Márcia Farro. Então, ela está aqui, entre em contato com ela se alguém tiver alguma dúvida aqui da ZL de Guaianazes. A Solange Calisto, beijo, meninas. Melissa Prado, adorei ouvir vocês, muito obrigada. A gente que agradece por vocês terem acompanhado a gente até agora. A Juceni Martins, parabéns, meninas. Nós que parabenizamos vocês por estar aqui com a gente. A Cardina colocou aplausos na hora que você falou do seu marido, que estava em formação. A Edna Souza Machado Simão colocou parabéns para o seu marido. É isso aí, vamos para cima. A gente começou a mudar quando a gente começou a ter a questão das cotas, quando a gente começou a ir nas faculdades, quando a gente começou a questionar e quando a gente começou a dar mais visibilidade para os nossos e para a nossa história. Então, o conhecimento é libertador e ele abre portas. A Flávia Figueiredo, Vitória, coloquei. Gostei muito da live, tudo de excelente para vocês fazem a diferença. Desejo sucesso. Vocês não, nós, Flávia. Sempre nós. Então, gente, a minha cara preta por esses dias vai estar por aqui das 14h30 até às 16 horas. Agradeço essa maravilhosa que eu estava atrás dela, já fazia um tempo fazer a live aqui com a gente. Essa tarde é tudo de bom.com, é linda e, além do tudo, inteligentíssima, sagaz e do movimento. E a todos vocês que nos acompanharam, terça-feira da semana que vem estamos aqui de volta com mais uma live, por enquanto nesse horário das 14h30 às 16 horas. Minha cara preta, ou a cara da Luciana, vai aparecer aqui para a gente trocar uma ideia, falar bastante aí. Hoje a gente está no dia 26, finalizando o mês, mas a gente começa no dia 2. A Luciana vai fazer uma live aqui com uma outra mulher preta, super show de bola. Então, não percam. Estamos à disposição. A Márcia Farro colocou aqui o link dela, e é isso. Tati, você não sai, você vai falar comigo nos bastidores.
Galera, beijo enorme, muito obrigada por tudo e até a semana. Uma ótima semana de sucesso para vocês. Beijo! Gratidão. Fica aí.